Campeão em 2014, o Fiat Palio abre 2015 ainda na ponta do ranking dos carros mais vendidos no Brasil. Segundo a Federação dos Concessionários, que soma as vendas do novo Palio e do Palio Fire da geração antiga, foram emplacadas 14.432 unidades do hatch. Alexandre Appel esteve na San Marino Fiat, em Porto Alegre, para mostrar este campeão na preferência dos consumidores. Estamos na San Marino Fiat, aqui na Cristiano Fischer, em Porto Alegre, para conversar com o engenheiro Mário Guglielmi, que é diretor técnico aqui da San Marino. Foi notícia no portal do consumidor, Palio voltou a ser o carro mais emplacado no mês, seguido pelo Chevrolet Onix, Hyundai HB20, Fiat Uno, 4K e Volkswagen Fox. Após perder para o Palio em 2014 o posto de carro mais vendido no ano, e depois de 27 anos na liderança, o Gol caiu de primeiro para sétimo lugar no ranking mensal de vendas na passagem de dezembro para janeiro agora. Segundo apurou o Broadcast Serviço em tempo real na Agência Estado, com fontes do setor, com base em dados do Registro Nacional de Veículos Automotores, o Renavan, o Palio voltou a ser o carro mais emplacado no mês, seguido pelo Chevrolet Onix, Hyundai HB20, Fiat Uno, 4K e Volkswagen Fox. Para ter uma ideia, o ano passado o Palio vendeu 180 mil unidades e já agora, em janeiro, vendeu 14.432. Mais de 1.000 unidades à frente do Onix da GM. Impressionante, e 5 mil mais do que o HB20 da Hyundai. Engenheiro Mário, o que se deve essa consolidação, digamos assim, do Palio no mercado brasileiro e essa opção do consumidor? O carro está bom mesmo? Olha, Appel, eu acho que esses números nos dão a oportunidade de fazer uma série de análises, né? Uma delas é que esse mês de janeiro representou para o Palio uma venda de 1.000 veículos a mais do que o segundo colocado, o que é um número extremamente significativo. A outra análise que a gente pode fazer é que o Palio, em 2014, vendeu 180 mil unidades e foi o único carro dos 10 mais vendidos, ou de todos os carros produzidos no Brasil, dos 10 mais vendidos, vamos falar assim, que não teve redução de venda de veículos de 2013 para 2014. Isso é que fez com que ele fosse o mais vendido, ultrapassando o histórico Gol aí, que vinha há muitos anos na liderança. Agora, tem outras coisas que a gente pode avaliar também. O terceiro carro mais vendido em 2014 foi o Fiat Strada, que nada mais é que um Palio picape, e vendeu 150 mil unidades. Então, o sétimo ou oitavo carro mais vendido foi o Siena, que nada mais é que um Palio sedã. Então, diferente de algumas outras marcas que na estatística englobam os carros tanto hatches como sedãs, o Palio é contado individualmente como sendo um veículo diferente do sedã, que é o Siena, diferente da picape, que é a Strada. E, na verdade, todas elas baseadas no mesmo carro. Importante salientar é que o que faz um carro ser o mais vendido demonstra que o consumidor sabe exatamente o que ele está querendo daquele carro. Ele está querendo um baixo custo de propriedade, eu estou falando em valor do imposto, valor de manutenção, facilidade de acesso a concessionárias, peças abundantes no mercado. Tudo isso fazem de um carro ser consagrado pelo público. E quando a gente fala em público, a gente fala tanto das empresas como dos compradores individuais, que é o que fazem esse número. Então, eu acho que esses números aí do Palio demonstram claramente que o carro está absolutamente maduro, um carro que está há quase 20 anos no mercado. E carro que fica 20 anos no mercado não é por acaso. Às vezes me perguntam assim, mas vão tirar tal carro do mercado? Não, a fábrica não tira carro do mercado. Quem tira carro do mercado é o mercado. O consumidor. Exatamente. O consumidor é sábio, então não é por acaso que ele elegeu o carro, entre todas as eleições de carros que existem ao longo do ano, de melhor carro, carro mais bonito, carro mais querido,
eleito, satisfeito, ou seja lá o que for o nome que dão. Este sim é o grande certame que identifica qual é o melhor carro do Brasil, porque ele é escolhido pelo mercado, pelo consumidor, que que tu tão bem representas. Nós podemos conhecer, dar uma olhada num Palio 2015? Teve muita diferença do modelo 2015 para o modelo 2014? O que ele traz de novidades esse veículo? Não tem, dentro daquela máxima de que time que está ganhando não se mexe, né? O modelo 2015 já havia saído em meados de 2014 e não tem grandes diferenças. O que houve foi adequações de pacotes de opcionais, tá? E aumento da gama de opções que tu pode ter ao adquirir o carro. Então, tu pode comprar um Palio desde, vou falar em números redondos, desde R$25 mil, que é o carro mais barato fabricado no Brasil, até R$50 mil. Tu pode ter motores 1.0, 1.4, 1.6, todos eles flex. Tu pode ter câmbios manuais ou automatizados. Tu pode ter maior número de airbags, tu pode ter central multimídia, tu pode ter GPS, tu pode ter sensor de ré, teto solar. Ou seja, a gama de opções é muito variada. E modelos, eu não quero te dar uma informação errada, mas eu acredito que deva ter uma gama de cerca de 14 modelos diferentes de Palios, baseado nos seus opcionais e pequenas diferenças de carroceria. Porque hoje nós temos à disposição duas versões básicas de carroceria. O Palio Fire, que é o carro mais barato do Brasil, e o Palio, a gente chama de novo Palio, que tem algumas diferenças de sinaleira, capô, faróis e coisas desse tipo, mas o carro mecanicamente é idêntico. É a mesma suspensão, a mesma transmissão, os motores ou são 1.0 ou 1.4, o 1.6 é só na versão mais sofisticada, mas o carro estruturalmente é idêntico. Vamos olhar esse campeão? Claro, vamos lá dar uma olhada e vamos conversar mais um pouco sobre ele. Então vamos conhecer agora, engenheiro Mário, essa linha do Palio. Vamos começar por onde? Vamos começar de uma maneira um pouco diferente e dentro daquilo que a gente conversou antes. Vamos começar pela Estrada, que não foi o carro mais vendido do Brasil, mas que foi o terceiro carro mais vendido do Brasil. Então a gente imagina só, é um carro específico, de uso específico, por ser uma picape, apesar de ter diversas opções, e foi o terceiro carro mais vendido no Brasil, com 150 mil unidades. Que maravilha. Essa aqui é uma Working 1.4, uma Estrada 1.4. 1.4 com cabine dupla, que foi a primeira picape pequena disponível no mercado com cabine dupla. Vamos dar uma olhadinha pelo lado de cá, para que a gente possa verificar como é que abre a porta traseira dessa cabine dupla, que é só do lado do passageiro. Só desse lado que tem essa terceira porta, do outro lado não tem. Exatamente. E olha só, é um carro de passeio, cheio de requintes estéticos, se tu olhar só assim. Mas, no entanto, é uma picape que pode ser usada fora de estrada, que tem pneus específicos para isso, pode ser equipada com diferencial blocante e tem uma caçamba de bom tamanho em que a gente pode levar bastante coisa. Ou seja, é o carro ideal para quem tem uma granja, para quem tem um sítio e até para quem tem uma fazenda e pode se deslocar de maneira econômica, confiável e confortável. Muito bem, belíssimo carro, realmente, linhas muito bonitas e a cor, muito bonita a cor. É uma cor bastante atraente e é uma das cores que mais vende. É exatamente essa. Muito bem. Fechando a terceira porta. Que maravilha. Cabine dupla com acesso, não precisa estar baixando o banco, é uma coisa muito interessante. E agora, o que vamos mostrar? Vamos olhar a nossa velha Palio Weekend. Palio Weekend. Que na verdade hoje em dia se chama só Weekend. Mas não deixa de ser um Palio com uma cabine um pouco maior. Então, para quem prefere ter os seus pertences não cobertos por uma caçamba, aliás, cobertos por uma carroceria em vez de uma caçamba, a Palio Weekend é o carro ideal para família. Um bom espaço de bagagem, e um carro consagrado pelo mercado. Como eu já disse antes, ele não se chama mais, formalmente ele não é mais um Palio, o nome dela é Weekend hoje em dia, mas não deixa de ser mecanicamente exatamente igual ao carro mais vendido do Brasil. Opção de câmbio.
o automático, o câmbio manual, de ambos, da Estrada e da Weekend. O câmbio pode ser automatizado ou manual e tem diversas opções de motores, chegando no caso da Weekend até motor 1.8 e no caso da Estrada também. Muito bem. Continuamos com o engenheiro Mário. E agora, o que vamos mostrar? Vamos dar uma olhada nessa Estrada Working, que é o modelo de entrada da Estrada. Não tem cabine dupla, mas por outro lado tem uma caçamba bem maior. Então quem não precisa ter espaço para mais passageiros, mas precisa ter um espaço adequado para carga, tem na Palio cabine simples a sua opção ideal. E essa caçamba pode ser coberta com a lona que nem a outra lá. Aquele é um opcional, Um opcional. Aquela cobertura. Entretanto, essa cobertura interna da caçamba em plástico, ela faz parte de toda a gama. Que maravilha. Tem gente que precisa transportar muita coisa, um pequeno comerciante, quem trabalha com prestação de serviços, né? Ou até transporte mesmo, comprando coisas para revender, enfim. Acho que para quem tem alguma espécie de comércio, realmente é um carro ideal, né? E agora, com essas restrições que estão começando a surgir também aqui no sul, de acesso de veículos maiores às zonas centrais, essa é uma solução ideal. E mais uma vez, né, ela tecnicamente não é um Palio, mas na prática é o mesmo carro, só que sem a carroceria hatch, que é a tradicional do Palio. Muito bem. E agora, onde é que nós vamos, engenheiro? Agora vamos dar uma olhada em alguns modelos disponíveis do Palio. Vamos até o outro lado do salão. Lá na extremidade a gente tem um novo Palio e aqui ao fundo a gente tem um Palio Fire. Vamos dar uma olhada naquele lá no fundo? No do fundo. Aquele é o que o engenheiro Mário está chamando do novo Palio. Realmente esse carro é muito bonito, me chamou a atenção. Ele tem uma diferença na grade lá na frente, não tem? Ele tem a diferença na grade, na traseira também, nas sinaleiras. Esse aqui é o modelo Attractive, é um modelo intermediário e que é um carro bastante requintado. Esse é 1.4, 1.0, o que é esse aqui, engenheiro? Esse aqui é 1.0. Olha, eu vou estar te mentindo, mas vamos dar uma conferida qual é o motor agora em seguida, mas é um modelo intermediário que pode ser equipado com motor 1.0 ou com motor 1.4. Muito bem. Estou vendo aqui, vidro automático, né? Ele é um carro muito bonito. Essa cor, esse vermelho, é um tom também muito bonito, muito interessante. É uma cor parecida com a do picape que a gente viu lá. Né? Exatamente. Vamos dar uma abrida no capô aqui. Ele vai abrir o capô agora, o engenheiro Mário, para a gente dar uma olhada no motor e ver mais algumas especificações que ele pode nos passar. Eu estou curioso para fazer uma pergunta para o engenheiro Mário. Gasolina subindo, essa coisa toda, o consumo de um veículo desse, e preciso desmistificar com ele uma coisa. Esses dias pegando um táxi, não, porque liga o ar-condicionado, gasta mais. Eu já testei realmente andar com ar e sem ar ligado. Realmente com ar-condicionado gasta um pouquinho mais. Gasta um pouco mais, porque a gente tem que levar em conta o seguinte, né? Consumo é uma coisa que depende de muitos fatores. Mas o fator fundamental é quanto trabalho o motor está realizando. Entendi. E esse trabalho pode ser traduzido por meio de uma velocidade maior, por meio de uma carga maior, mais peso, por meio de requisitos maiores de consumo, como ar-condicionado, pneu descalibrado. Pneu descalibrado, olha aí, ó. Isso aí é outra realidade, né? O pneu tem que estar na calibragem certa. O pneu descalibrado ele pode consumir tanto a mais quanto o ar-condicionado, com um agravante. O pneu descalibrado é um fator de insegurança no caso de estar se trafegando numa estrada. Sim, a direção não fica boa. Não, e principalmente se eu tiver um desequilíbrio nessa calibragem, né? Diferentes calibragens em diferentes rodas. Esse aqui, como a gente está falando, é com o motor 1.0 e é um carro muito bonito, um carro requintado, um carro que tem um aspecto e uma apresentação excelente. Realmente o carro é uma graça, uma graça. Alguma coisa que valha destacar nesse motor dele, engenheiro Mário? Não, é um motor consagrado, né? É um motor 1.0 da Fiat, um motor com baixo consumo, com uma boa classificação de consumo nos testes realizados. Não tem nada de especial, isso aqui é o especial dele é não ter nada de especial, ou seja, ele é um motor absolutamente consagrado, com manutenção baixa e um consumo baixo. Isso aqui é o líquido de... Como é que chama esse líquido?
líquido de arrefecimento. Arrefecimento, que mantém a temperatura. Isso aqui, o que é esse amarelinho? Isso aí é um reservatório de líquido de freio. Esse aqui, o que é? Este aí é da direção hidráulica. Da direção hidráulica. E aqui, o esguicho. A água para a limpeza do para-brisa dianteiro e traseiro. A bateria dura bastante a bateria. Hoje em dia, as baterias estão se tornando novamente um pouco maiores do que já foram, em função da maior quantidade de equipamentos eletrônicos dentro do carro, elétrico-eletrônicos. Então, as baterias estão passando a ter uma capacidade maior. Tudo bem. E aqui tem uma coisa interessante, que esse dia minha filha me ligou, pai, está acendendo uma luzinha no meu tanque de gasolina, no carro. É o tanquinho que tem que botar uma gasolina pura aqui, porque o carro flex usa esse tanquinho para dar, digamos, a partida nele. Como é que é isso? É isso mesmo, engenheiro Mário? Falei certo? Falou. Isso aí eu acho que tocou num assunto muito interessante, muito importante de ser abordado. Esse pequeno tanque de combustível, ele deve ser abastecido com gasolina e ele tem uma particularidade muito importante. A gasolina que vai dentro ela é pouco consumida. Portanto, se eu não tomar cuidado e se eu não usar um carro com álcool no inverno, o consumo dela vai ser muito baixo. E ela gera uma borra. E ela tranca o circuito que faz acender uma luzinha no painel avisando que está vazia. Então, às vezes, a fonte do problema da luzinha acender lá é porque se colocou uma gasolina de má qualidade ou não se consumiu aquela gasolina e ela interfere no circuito que avisa para o carro que está sem combustível ali por causa de partida fria. Então, utilizem sempre uma gasolina premium nesse tanquinho e se a luzinha acender lá, dá uma passada aqui que a gente dá uma olhada qual é o problema. Tipo de gasolina para esse veículo? Esse carro ele pode... Agora o Brasil vai passar por uma mudança aí que a gasolina... Ele é um veículo flex, pode ser abastecido tanto com álcool quanto com gasolina. E a sugestão, enquanto ela não for a única disponível, é usar sempre a gasolina aditivada. Aditivada. Muito bem, vamos agradecer o engenheiro Mário. Este é o campeão de vendas. Como para mim só existe um campeão, os outros é para bater palma, vamos bater palma para o Palio, o mais vendido automóvel ano passado no Brasil e já inicia janeiro de 2015 como campeão. Muito obrigado, engenheiro Mário. Sucesso para vocês aqui. O trabalho da Samarino sempre excelente, cuidando muito do consumidor. Parabéns. É um prazer sempre a tua visita e, por favor, qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição. Muito bem, direto aqui da Samarino Fiat, na Cristiano Fischer, em Porto Alegre, para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel.